Começa agora mais um podcast Bastidores da Política e hoje a gente tem uma convidada aqui que tem muita história, tá aqui na Lesp desde 1989, chegou aqui para auxiliar na Constituinte o deputado Mauro Bragato do PSDB e hoje faz parte do gabinete do deputado Barros Munhoz, também do PSDB, é a Raquel Macedo Rocha. Raquel, obrigada pela participação aqui no podcast. Eu que agradeço e é uma satisfação contribuir, né, com essa história bem interessante Sim. da Lesp, muita história para contar. Né? Tem mesmo, já vamos até começar, porque eu queria falar um pouquinho rapidamente, né, pra gente ver, falar mais sobre o trabalho aqui na Lesp, mas um pouquinho da sua carreira, né, pra gente entender quem que você é, como é que foi o começo da carreira e essa vinda, então, em 89 aqui pra Lesp. Ah, sim. Eu trabalhava na Secretaria da Habitação, tanto que eu fui afastada junto à Lesp, né? Na época, o deputado Mauro Bragato me convidou, sou advogada, para participar, para ajudar ali, né? Naquele momento da Constituinte, que tinha tanta tarefa, né? E aí eu fui convidada e eu vim, então, para ajudar no gabinete dele. E foi bem interessante, porque, assim, eu vinha de um outro lugar, né? Eu tinha sido procuradora municipal em Presidente Prudente, casei, mudei para São Paulo. Então, eu venho para um espaço do Legislativo que, para mim, era totalmente novo e num momento de efervescência aqui, né? No Parlamento. Então, foi um aprendizado, né? A Constituinte, embora eu tenha ajudado muito ali nos bastidores o trabalho do deputado, mas foi um aprendizado muito grande já ser jogada ali naquele lugar e nossa, quase na fogueira, né? Na fogueira descobri, né, e foi bem interessante. E ao mesmo tempo é muito bacana porque naquele momento os movimentos todos, né, da sociedade, porque a gente vinha de um processo de redemocratização do Brasil e a Constituinte de 88, né, ela já teve esse papel, né, de trazer para o parlamento os movimentos para virem discutir, levar suas pautas para Brasília. E naquele momento já tinha tido uma participação muito grande. Eu digo que a Constituinte de 88 em Brasília e a de 89 aqui em São Paulo foi quando a sociedade mais se aproximou do parlamento, né? De todos os movimentos. Movimento ambiental, o movimento de mulheres, o movimento em defesa das crianças, enfim, o movimento negro. Então, vários movimentos estiveram presentes aqui. E era muito bacana ver todo esse povo aqui ajudando a construir a Carta de São Paulo, né? Foi um trabalho... E eu acabei ficando, assim, eu fiquei anos afastada da Assembleia e voltei a ser funcionária da Assembleia mesmo só em 95. Isso depois de ter participado, de ter concluído esse processo da Constituinte? Sim, a Constituinte encerrou ali, né, em 89, e a gente... em seguida eu acabei fui ficando por aqui, né, e fui aprendendo, né? Chegar até hoje tem muita coisa boa, bacana. E nessa época da Constituinte, qual que era o desafio? Como é que era a Lesp lá, né? Porque a gente olha hoje aqui para o Palácio, não só a parte estrutural, mas a gente olha aqui para todo mundo, para tudo. É uma outra atmosfera. Como é que era? Era. E tudo começa na máquina de... Exato, até isso. Né? Até isso. Hoje não. Hoje você dá um Google, não sei o quê, você entra lá, o computador faz um copia e cola. Lá não, errava, volta tudo de novo, né? Então, isso era uma coisa bem assim para a gente ver a evolução, né? De como o mundo virtual ajudou a gente mesmo. Era as discussões, elas eram políticas, muito mais no plano político, né? Existia assim um plano político ideológico naquele momento, mas era muito rico, havia um respeito, inclusive, muito grande em relação até às divergências que existem e que é comum e que é saudável, né? Faz parte da democracia, né? Então era muito bacana ver os embates que haviam ali nas discussões, que entravam madrugada, né? A gente ficava horas e horas aqui na Lesp, ia em casa dormir e voltava para no dia seguinte retomar. Então era este lugar, né? E que era um lugar naquele momento e que ouvia muito, assim, embora a Constituinte Estadual, ela não podia fugir do espelho da federal, né? Algumas coisinhas a gente tentava avançar, quer dizer, a sociedade tentava avançar ali naquelas discussões. Mas ainda que não trouxesse essas questões todas para a Constituição em si, né? Para a Constituição escrita, para mim, a grande vitória
a grande conquista naquele momento era da presença da sociedade aqui dentro, né? O povo aqui dentro, e sabendo que estava construindo a Carta de São Paulo, e quase que assim, eu não pude estar em Brasília, mas eu estava aqui, né? Fazendo essa discussão, fazendo esse debate. Então, isso foi, para mim, isso é o que representa, o que se você me perguntar qual é a fotografia daquele momento, para mim a fotografia da sociedade paulista dentro da Casa Legislativa. Você acha que nesse tempo a gente não teve um novo momento dessa proximidade da população, dessa junção aí, porque parece que é uma junção de forças, né? Sim. Pelo que você traz pra gente. Então, desde lá, você falou, foi um momento aí de muita proximidade da população com o parlamento. A gente não teve de novo esse momento, se for pensar até hoje? Teve logo na sequência, porque logo na sequência daquilo que estava tanto na Constituição Federal, né, e da competência do Estado para legislar sobre algumas questões que tinham acabado de ser alteradas na Constituição Federal e que veio para a Constituição Estadual, nos anos seguintes, houve muita participação da sociedade aqui dentro da Lesp. Por quê? Porque, por exemplo, questões de meio ambiente, a Lesp teve que se debruçar. Questões, por exemplo, como recursos hídricos, questões sobre legislação da saúde. Então, são legislações que precisavam ser, são leis ordinárias, né? Que a Constituinte Federal, inclusive, previa que os estados deveriam rever uma série de normatizações, e houve, né? Eu lembro que, por ocasião da ECO 92, né, a gente estava aqui na Assembleia votando projetos importantes na área do meio ambiente. E e ressoava aqui também. A ECO 92, embora ela tenha ocorrido no Rio de Janeiro, né, a Comissão de Meio Ambiente, ela se debruçava muito sobre esses pontos todos. E o movimento vinha, né? Eu lembro que quando teve um projeto de lei sobre o gerenciamento costeiro da Serra do Mar, né, tinha participação muito presente do movimento, né, dos movimentos sociais que queriam contribuir com aquele projeto. E outros projetos de criação de bacias hidrográficas. Foi quando, logo na sequência, anos depois, São Paulo também reformulou todo o seu projeto voltado para a questão da água, né? A própria cobrança do uso da água foi um projeto que tinha muita gente aqui dentro discutindo, né? Então, houve sim. É como se a Constituição de 89, ela tivesse reaberto a porta, aquela ânsia que a gente tinha de ter ficado anos ali, né, sem ter aquela participação política. Era como se a Constituição de 89 ela tivesse reaberto essas portas, né? E eu lembro até que teve um presidente, acho que foi o Vanderlei Macris, que ele, quando ele é presidente, ele faz exatamente acho que um folder, não lembro, o símbolo na Lesp era a casa de porta aberta, né? Então, isso é muito bacana, porque era o sentimento nos anos seguintes a 89. Bom, agora a gente chega aqui nos anos 90, né? Tô fazendo uma linha do tempo aqui pra gente entender toda essa história sua com a Lesp, também da Lesp. Mas então a gente chega aqui nos anos 90, você trabalhava no gabinete do Mauro Bragato e isso. Também já estava na liderança do governo ou ainda não? Na liderança do governo fui em 99. 99, bem ali no fim. Bom, então aqui no Mauro Bragato, como é que foi, então, o trabalho com ele no gabinete? Foi um momento aí que a gente teve muitos acontecimentos aqui na Lesp, né? Até antes de gravar, a gente falava de algumas passagens, como a vinda de Mandela aqui para a Lesp, velório do Senna, que foi aí, acho que talvez o maior velório da nossa história aqui do país, né? Então, queria que você contasse um pouquinho desses anos aí que foram tão efervescentes, né, de certa forma. Sim. Os anos 90 é isso que eu disse, né? A gente estava na esteira de uma série de regulamentação de leis e tinha uma presença muito marcante aqui dentro. O Mauro Bragato, ele atuava e atua ainda na área da educação, tem esse compromisso com a pauta da educação. Ele atuava também, à época, na educação, se não me falha a memória, com agricultura, né? Ele teve uma participação muito grande na agricultura, em projetos voltados para as carreiras do judiciário, ele teve uma atuação muito importante. Eu acompanhava tudo isso, né? E a vinda do Mandela é uma, assim,
foi um momento especial, né? Uhum. Porque você está diante de de um ídolo Sim. mundial, né? E É. que a gente tem faz uma reverência muito grande. E foi muito bonito vê-lo ali presidindo, chamado para presidir uma sessão na Lesp, né? Para mim, assim, ter acompanhado essa participação dele aqui no Legislativo, para mim é um motivo de orgulho muito grande mesmo, né? E a tristeza naquele maio, né, de 94. 94, É. né, naquele maio de 94, a tristeza muito grande de ver também. Eu assim, depois da morte do Senna, eu seguia tudo, eu sabia tudo de Fórmula 1. Ah, é? Até a morte do Senna. Quando o Senna morreu, eu parei de seguir Fórmula 1. Você podia me perguntar, não sei quem, eu sabia tudo, eu acompanhava, Nossa. eu era aquela pessoa que sabia quem que estava em tal lugar e que se ele tivesse ganhado, eu sabia tudo. E era uma pessoa que, eu diria que o Senna, se ele tivesse, eu imagino que assim, a gente sabe, ele morreu muito jovem, Uhum. né? E ele deixou um legado muito grande, né? Inclusive para a juventude, no sentido de que, assim, olha, vá atrás dos seus sonhos, né? O Senna representava um pouco isso para a moçada. E ver aquele monte de gente em volta da Assembleia, com filas, né? A Assembleia fechou, a gente não podia, ou suspendeu o expediente, né? E ver tudo isso, eu não vi desde então nenhum dos outros velórios que ocorreram aqui na Lesp, nada mais significativo, né? Foi triste, e ao mesmo tempo é o que eu ia dizer, parece que grandes personalidades, né, morrem jovem para deixar um marco na história, né? Não que isso seja uma coisa Sim. bacana, né, boa, mas assim uma pessoa que, olha, eu admirava muito, né, e fiquei muito triste, muito triste. Você né? chegou a vir também aqui no velório? Eu vim. Não tinha como, né? Bom, você falou até dessas filas, né, gigantescas. Acho que talvez não só aqui em São Paulo, mas muitas pessoas vieram de fora também, né, para acompanhar, porque foi um momento ali. Muita gente de fora. Ele ainda aconteceu a questão de morrer no auge, né? O acidente aconteceu, ele estava no auge dele. Então, a atenção que chama aqui para o parlamento, que chama para tudo também, né, é muito grande. Bom, ainda falando então dos anos 90, o que mais nessa época, né? A gente falou aí de ocasiões que são até um pouco não alheias, mas aí ocasiões que não são assim projetos que foram votados aqui, discussões que foram trazidas para cá, acabaram sendo aí personalidades, a vinda de Mandela, então, e esse adeus à cena, né? Então, qual momento aí dos anos 90 também você lembra de votações expressivas, de discussões que aconteceram aqui? Você até mencionou algumas, né, de meio ambiente também, mas o que mais você lembra dessa época? Eu me lembro de CPIs, né? Os anos 90, começou. ele inaugura as CPIs, né? As CPIs, elas tinham um papel relevante, porque elas são comissões parlamentares de inquérito, né? Quando o parlamento se debruça sobre algum tema específico da sociedade, né? Para levantar, e eu lembro que a primeira CPI foi a do crime organizado, né? E foi uma CPI que teve uma atuação muito importante naquele momento. Anos depois, o Congresso Nacional, muito recentemente, também teve uma CPI do crime organizado, mas eu diria que naquele momento, ela foi muito mais significativa do que a gente teve agora. Havia, naquele momento, um desejo muito grande do parlamento de trazer, de fato, tudo aquilo que a Constituição inaugurou para a discussão aqui. E eu me lembro dessa, que foi muito importante naquele momento, né? Tiveram outras, mas já nos anos bem mais para adiante, né? Bem mais para frente. Porque nesse momento, como eu ficava muito no gabinete do deputado, eu me ocupava muito da pauta. Quando eu vou para a liderança, daí que eu me ocupo de outras... De uma movimentação de uma mais outra geral. movimentação mais geral. Ter uma atuação em várias comissões. Ficava atuando muito nas comissões em que ele atuava. Então, na liderança, né, você comentou que chegou lá em 99 e ficou por 17 anos, então, na liderança. 17 anos na liderança. Foram muitos líderes que passaram, né? Foram muitos líderes. Eu lembro que uma vez até o Edson Aparecido, né, quando ele estava saindo de líder e quando chegou no outro líder, ele falou assim, olha, deixa ela aqui porque ela é a memória da liderança, né? Então,
E passei por vários líderes, porque a gente vai acumulando uma. Bragato, na verdade, ele virou prefeito em 96, né? Aí eu fui trabalhar com o Ricardo Trípoli. Teve o Trípoli aí, é Sim, verdade. fui trabalhar com o Ricardo Trípoli. E nesse momento, exatamente em 96, fiquei com o Trípoli até 99, quando ele assume a Secretaria do Meio Ambiente. E foi quando eu fui para a liderança do governo. E ter trabalhado com o Trípoli também, né? O Trípoli, ele se ocupou da pauta dos idosos, né? Então a gente fez aqui a primeira lei do idoso. E que hoje, legal. olha, Nani, hoje é bem interessante, porque hoje eu estou nessa condição de pessoa idosa. E quando eu olho para trás, na época eu falava assim, nossa, é um futuro tão distante, tão distante, né? E agora quando eu olho, e hoje eu tenho dado algumas aulas, né, sobre direito da pessoa idosa em alguns cursos de pós-graduação, e eu falo muito isso, né, nas aulas que eu ministro. Olha, gente, a gente acha que vai demorar tanto, né? E hoje eu estou aqui neste lugar, né? E que legislações foram tão importantes para assegurar, porque naquele momento havia muitos abusos com as pessoas idosas, né? Então o Trípoli traz isso para discussão na Assembleia, estava sendo discutido no Congresso Nacional, as primeiras legislações também em relação à defesa dos direitos da pessoa idosa, vai sendo construída toda uma legislação sobre a pessoa idosa no país, né? E a Assembleia de São Paulo começa a fazer discussão. E eu lembro que eu ia em reuniões de grupos de idosos, e era assim... Sabe quando você se sentia assim uma ovelha fora, né? Fora ali do grupo. Do grupo, né? Mas foi um trabalho bem interessante, um trabalho que eu aprendi muito e que hoje eu resgatei para esse trabalho que eu faço de ministrar minhas aulas. E outro projeto importante que eu atuei com o Trípoli foi no Código dos Animais. Ele tem uma atuação forte também, né, nos animais. Isso. E olha... É aquela coisa, bom, eu não posso falar que eu sou cachorreira, sou gateira, eu também, sou tudo. Né? Sou tudo, e ai de quem se meter a pisar no rabinho ali. Aquela questão, quando a gente pisa sem querer no cachorro, a gente pede desculpa, nossa, dá flores, né? Aquela que diz, nossa, eu desvio de formiga na calçada, né? E foi um trabalho muito gostoso também, porque, nossa, não havia nada mais prazeroso que trabalhar. E havia resistência de grupos que queriam fazer pesquisa, essas coisas, né? Com pesquisas. Isso. E a gente teve que ali ficar driblando não, discutindo muito, né, junto ali com essas organizações, dizer, olha, não é possível mais que, né, assim, no fechar dos anos 90 e início dos anos 2000, que a gente não tivesse uma legislação de proteção dos animais. Sim. Né? E eu fico muito feliz porque se hoje, inclusive, a gente pode fazer várias denúncias, foi em razão desse avanço no Brasil e aqui em São Paulo também, desse Código de Proteção dos Animais. No final das contas, são duas leis, né, que você trabalhou quando estava com o Trípoli, que hoje, ou que, enfim, a lei dos animais, ela serviu para você também por muitos anos, mas que hoje são duas leis que você participou e que hoje também te protegem. Sim, com certeza. Meus bichinhos lá protegem, todos, né? E com o Trípoli, então, teve essas duas grandes leis que você menciona pra gente, aí depois, então, você chega na liderança que é a maior parte, né, da sua trajetória aqui na LESP, foi na liderança. Então, desses 17 anos, a gente teve aí, né, anos 99 a 2016. Isso. Se minha matemática aqui não tá errada. Não, eu também sou boa em matemática, mas... As humanas aqui, né? Mas, enfim, foram aí 17 anos na liderança, uma época de muito avanço, né? A gente entrou aí num novo século. Como é que foi também? Qual passagem você se lembra muito? Quais votações te marcaram muito nesse período? Foi a liderança do governo, ela me abriu um outro leque, que foi que eu saio um pouco dessas áreas, né? Mais importantes também, né? Mas um pouco mais restritas, que você ficava ali na atuação do gabinete do deputado. E aí você começa a entender de... cultura do feijão do inverno, que tem que ser legislado, não sei o quê. Que eu aprendi que existia feijão que só pode ser plantado no inverno. Eu não sabia disso até agora. Enfim, mas foi coisas que eu aprendi, né? Não estou falando nenhuma bobagem, não. São coisas que eu aprendi. E tudo, né?
legislação de transporte, legislação sobre meio ambiente, legislação sobre educação, legislação sobre servidor. E ainda que eu, assim, e eu não digo hoje que eu sei tudo isso, tá? Porque não é isso. A gente se debruça sobre aquele projeto, pega informações técnicas com quem é da área, né? Para a gente fazer aquela atuação aqui no direito parlamentar, naquela atuação ali em plenário, né? Nos pareceres e informações para o líder, né? Do que é aquele projeto. Eu citaria nessa minha passagem pela liderança do governo 2 projetos muito significativos, que é em relação ao projeto da lei de emissão de poluição, né? Esse projeto ficou muito tempo sendo discutido na Assembleia, havia muita resistência também, que a gente chamou de rodízio, né? Mas era um rodízio de poluição, né? Para contribuir com a poluição. E que hoje a gente tem um rodízio municipal, mas ele era um rodízio estadual, né? Foi um projeto muito discutido e que, para mim, assim, era essencial naquele momento, né? Eu acho que hoje, eu até acho que hoje São Paulo é mais verde, a cidade de São Paulo. Quando eu mudei para quando eu mudei para cá, né? Eu mudei para São Paulo em 87, quando eu morava em Presidente Prudente, casei e mudei para cá. Eu passo hoje por alguns espaços de São Paulo e eu acho que hoje São Paulo é muito mais verde, né? Todos os problemas que a cidade tem, mas ela é muito mais verde. E naquele momento era preciso votar aquele projeto de restrição de emissão de poluentes, né? Então o rodízio era, essa circulação de rodízio, só para você ter uma ideia, e eu lembro que muito antes disso, ali onde tem o Largo de Pinheiros, né, que não tinha ainda a Faria Lima, aqueles espaços, 6 horas da tarde, você passava por ali, aqueles ônibus que soltavam a emissão de poluentes bem embaixo, próximo da calçada, né? Você passava e vinha um na sua cara, era uma coisa horrível. Até que houve também toda uma regulamentação de que eles não podem mais ficar no nível da população, no nível dos carros e no nível ali da calçada, né? Então era uma coisa assustadora e isso tinha que ser controlado, né? E outro projeto significativo, que aí já da área da saúde, e que foi o projeto que teve unanimidade na votação em plenário. Eu, trabalhando lá na liderança, eu nunca tinha visto aquilo, e foi muito rico, e para mim foi uma alegria ter trabalhado nesse projeto, foi o projeto da lei do fumo. Que proibiu fumar dentro dos... Eu sei que tem gente que fala, mas eu só quero fumar aqui, não sei o quê. Qual a diferença entre fumar na cadeira aqui da calçada e 100 metros, e 20 metros depois, né? Não importa. Não importa, é uma questão de respeito a quem não fuma, né? E eu lembro que, à época, a gente acompanhou um trabalho do Instituto do Câncer, de que, assim, você está fumando do meu lado, eu posso desenvolver com câncer e você não desenvolver, né? E quantos, por exemplo, espaço fechado? Tinha um levantamento de bares e restaurantes, de vários garçons que acabavam apresentando um problema respiratório ou um problema mais grave e que nunca fumaram, né? Então, para mim... eu fiquei foi na época do Serra que chegou esse projeto, eu fiquei muito feliz de ter trabalhado nesse projeto, porque são projetos, eu trabalho com direitos humanos, né? Eu hoje pesquiso na área de direitos humanos, e para mim isso é respeito, tudo aquilo que for respeito, não só aos outros, eu acabei de citar dos animais também, mas tudo aquilo que interferir no direito do outro, né? Eu acho que a gente... isso deveria ser uma questão de educação. Precisaria ter... Eu digo que lei não faz milagre. A lei ela é um importante instrumento e é uma aliada no combate a uma série de preconceitos, discriminação, enfim. Mas ela tem que existir para que a gente, inclusive, promova, né, políticas públicas, promova educação para as questões que a lei traz, sabe? Então, para mim, o projeto do fumo... foi educativo. Olha, eu vou falar que eu era pequena quando esse projeto aí ele entrou em vigor, porque eu lembro que eu ia muito em restaurante assim com a minha família. Meu pai fumava e tudo mais. Sempre eu ia na frente e pedia pro garçom, uma mesa no espaço de fumante, no lugar de fumante. Eu lembro que quando acabou isso, eu fiquei tão aliviada, tão feliz, porque é ruim você tá comendo e tá aquele cheiro de cigarro do seu lado. Não custa nada as pessoas saírem pra lá, né? Então, essa foi uma lei aí, eu acho que é a primeira, acho que talvez seja a primeira coisa que eu me recordo, assim, na minha vida, de uma lei que, de fato, que eu acho que eu entendi. Eu falei assim, nossa, existe aí gente, porque eu devia ter o quê? Foi 2004, 2003, por aí? Não, o Serra entrou em 2006.
2007. 2007? Ah, então eu já estava um pouco mais velha do que eu imaginava, mas eu tinha aí uns 12, 13 anos, então foi uma que fez muita diferença na minha vida também. Acho que foi a primeira vez que talvez eu tenha me tocado aí do poder de uma lei, Exato. do poder de uma legislação, né? Sim, sim. Bom, então aí você sai da liderança e vai trabalhar no gabinete do deputado Barros Munhoz. Isso foi em 2017, que daí eu voltei, ele tinha acabado de sair da liderança e me convidou para ir para o gabinete dele, né, para ele assessorá-lo. Eu e uma outra colega trabalhávamos na liderança e eu subi para o gabinete dele, né, para trabalhar com ele. E como é que foi, como é que tem sido, na verdade, a atividade? Porque você ainda está com ele, né? Ainda está no gabinete dele. Então, como é que são as atividades com o deputado? A atividade parlamentar é aquela, né, que a gente acaba, eu não digo assim, eu não sei tudo do processo legislativo, todo dia eu estou aprendendo um pouco, ligando para um colega e para o outro, né, ainda tem uma série de colegas do meu tempo que estão aqui na Assembleia também, mas colegas novos, por exemplo, né, o Marcos do PSOL é um colega que eu estou sempre consultando, o Lauro, que hoje está na liderança do governo, também estou sempre consultando, e outros colegas, a Márcia, que trabalha hoje com a Ana Carolina Serra, Ana Carolina Serra, né, que ela chama? Isso, a deputada do Cidadania. E eu sempre, a Márcia também é outra colega que a gente... E colegas que não estão mais aqui, que de vez em quando a gente troca, o Jota, né, que teve num outro podcast também. O Jota Marcos também a gente recebeu, talvez ainda não tenha ido ao ar, mas a gente também recebeu ele aqui, Marcos Espinosa, né? Isso, Marquinho. Então, são colegas, a gente troca muito, as pessoas pensam, fulano trabalha no partido tal, no outro partido. Imagina, né? Não existe isso. Eu lembro que quando eu estava na liderança do governo, as colegas do PT que iam representar aquelas emendas de plenário ali de última hora, e na época não era assim, saía, já estava no sistema, não. Elas levavam cópia, porque a gente tinha que construir um parecer, às vezes, em 1 hora, e elas chegavam com a cópia do que elas tinham protocolado. Olha, para adiantar vocês, as emendas que nós estamos... Isso é companheirismo. Né? Isso é assim, olha, eu sei que você vai ter uma tarefa árdua daqui a 1 hora, então por que eu não posso colaborar? E eu sou muito grata a essas relações todas que a gente construiu ao longo desses anos. E hoje lá com o deputado tem uma atuação muito forte na área da agricultura, né? Todo mundo sabe. Também na questão do servidor público, ele é um defensor árduo ali do servidor público, das carreiras dos servidores públicos, né? E ele sempre foi, mesmo quando ele era líder do governo, ele sempre recebeu todas as categorias. Tanto que, assim, hoje as categorias vão ao gabinete e dizer, olha, por favor, né, a gente tem esse projeto aqui para ser discutido, ainda procuram ele, né? Porque sabe que ele é um porta-voz dessas categorias todas. E então... ele atua muito, ele é hoje presidente do Conselho de Ética, né, atuou na legislação anterior, né, teve uma atuação preponderante naquele processo de cassação do mandato do Arthur Duval, né, ele ali junto com a presidenta, a deputada, né, foi, desde o começo, ele disse, não, o parlamento tem que dar uma resposta, né? É inadmissível que em pleno século XXI as mulheres aí não sejam objetificadas e não neste espaço, né? Elas não podem ser objetificadas neste espaço aqui, que é a casa do povo, que é a casa das leis. Então ele tem tido uma atuação hoje como presidente do Conselho de Ética, atua nessas áreas que eu comentei com você. Ele tem atuado também em algumas CPIs, teve uma CPI que foi muito importante aqui na Assembleia, que foi a CPI das OS, e a CPI também das cooperativas que tiveram, né, um desfalque no suco de laranja das escolas públicas, né? Ele teve uma atuação também muito importante naquela CPI, que acabou punindo, né, não só as cooperativas, mas os servidores públicos, inclusive, que tiveram, né, alguma atuação. E aquela CPI foi uma... se eu contar para você que teve um dia que eu passei mal... Por quê? Porque esse grupo, né, que atuava lá na região de Bebedouro, era um grupo que de fato vendia cometeu crime de corrupção mesmo, né? Junto com grupos que ajudaram para que isso acontecesse. E eu lembro de uma foto que saiu, e eram pessoas assim, olha, só de ouvir os depoimentos,
aquilo dava, desculpa a expressão, mas dava nojo de saber que aquelas pessoas tinham contribuído para roubar o suco de Sim. laranja das crianças da rede Comida de pública. criança, Comida né? de criança, sabe assim? Suco de criança, assim, da merenda escolar, né? Foi CPI da merenda escolar. E eu me lembro que teve uma pessoa que veio depor um dia, em que que tinha saído uma foto dele, e que ele tinha uma foto com ele só de sunga, com um monte de dinheiro, assim. Nossa. E quando essa pessoa veio depor, a hora que ele começou a falar, eu comecei a ficar branca. E a colega do lado, jornalista, falou: o que está acontecendo? Eu falei: eu preciso subir. E foi uma CPI muito pesada, em que eu num dado momento, eu acabei desenvolvendo uma pneumonia, porque acho que você vai Nossa. ficando tão frágil, né? Eu fiquei debilitando o 10 sistema dias, imunológico. 10 dias fora, porque para você ver como tudo isso acaba interferindo na gente, né? Sim. Porque eu digo muito e falo para os colegas hoje, olha, a gente não é só um profissional que está ali fazendo um parecer, né? A gente tem uma história toda como pessoa e que a gente não pode tornar essas coisas banais, né? Não, senão a gente está, né? Como diria Hannah Arendt, a gente está banalizando o mal, né? Então, foi um momento para mim em que ele atuou, né? Eu acompanhei ele nessa CPI. Outra importante CPI também foi a das universidades, em que havia toda uma tentativa de desmoralização das universidades públicas de São Paulo. Eu acabei de ver agora que uma notícia que nos Estados Unidos, uma senhora que ganhou o marido tinha uma aplicação na bolsa e ele falece e ela não fica sabendo e ela descobriu que ela tinha milhões Nossa, de dólares. milionária. E ela era professora, já é uma pessoa que foi tinha que doou para a faculdade de medicina, É. né? E naquele gesto, porque assim, milhares de estudantes de medicina devem para a universidade, porque nos Estados Unidos a universidade é paga, né? E aí eu fiquei pensando, e viva a universidade pública brasileira, Sim, né? Porque sim. com todas as dificuldades de acesso, que a gente sabe que ainda é uma elite, que acesso, mas assim, ela é importante, ela existe e ela está aí hoje recebendo, né, por meio de processos seletivos específicos para estudante da escola pública, é ela quem vai fazer a diferença no futuro, né, muito Sim. próximo, né? Então, ele teve atuação nessas CPIs, que foram atuações de defesa da universidade pública, né? E que eu acho que, assim, foram atuações muito importantes dele. Mas ele tem tido uma atuação nessas áreas que eu te disse, de servidores, e na área da agricultura, né? E é bacana, né? Porque, assim, eu saio de uns lugares, venho para outro, me ocupo de outras pautas, mas todo dia aparece uma coisa nova, porque conforme os projetos chegam na casa, eu tenho que informá-lo, inclusive, né? Mas teve um projeto de lei que, quando eu estava na liderança, que eu esqueci de citar, que foi o da Defensoria Pública de São Paulo. Defensoria. E foi muito significativo a criação da Defensoria. Eu tenho um carinho muito grande. É recente, né, a Defensoria. A gente fez até matéria aqui na Foi uma das programação. últimas defensorias do Brasil, foi a de São Paulo. 18 anos. E acho que tá por aí. Mas ela é super nova, né? É super nova, porque foi logo após o processo de constituinte, os estados começaram a criar as defensorias. E eu hoje tenho um carinho, eu sou amiga de vários defensores que vieram depois, com a criação da defensoria, vinham aqui pedir a ampliação da defensoria, e eu estava na liderança do governo, né? Então, foi um projeto para a sociedade importantíssimo, né? Porque ela possibilitou o acesso ao judiciário daquelas pessoas que não têm condição de pagar o acesso à justiça, né? Que é tão caro para a sociedade. Exatamente. Agora eu queria entender um pouquinho mais da atividade, não vou falar extracurricular, porque também tem sido uma questão que você está se debruçando já faz aí 20 anos, né? Que é a questão dos direitos humanos, a diversidade sexual. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. O que te fez buscar, o que te fez também se especializar nesse tema? Você faz parte de diversas organizações também, de comissões da OAB sobre esse tema. Como é que é o trabalho? Sim, Esse é o lado que eu digo, que é o lado que não é leve, né? Sim. Porque é uma pauta muito cara para as Sim. pessoas LGBTIA+, né, do Brasil. Mas esse é o lado, né, não que aqui não seja prazeroso, Sim. mas é o lado que eu escolhi, é um trabalho Sim. voluntário, né? E esse trabalho, olha, na verdade, outro dia eu ganhei um prêmio em Santo Amaro, exatamente em razão desse meu trabalho, da OAB Santo Amaro, e eles me perguntaram em que momento isso. Eu falei assim,
Eu acho que desde que eu nasci, né? Sei lá, eu acho que a gente... Eu cresci numa família que me ensinou muito essa valorização pelo outro, né? E eu lembro que eu tinha, por volta de uns 10 anos, tinha uma menina na minha rua, e eu conto até essa historinha na introdução, não na introdução, mas ali nos meus agradecimentos da minha dissertação de mestrado, eu conto isso, de que eu era uma menina, morava 600 quilômetros de São Paulo, minha mãe era costureira, era uma pessoa praticamente analfabeta, não tinha conhecimento de nada, e tinha uma amiga ali na minha rua que ela era diferente das outras meninas. Ela gostava de usar short, ela gostava de usar camisa, né, camiseta. E eu lembro que um dia ela chegou para mim e falou assim: "Olha, eu tô começando a ter uns seios, não sei o quê, e eu não quero que isso apareça", né? E eu falei para ela: "Ah, mas é só pedir para sua mãe comprar um sutiã, não sei o quê, que a minha também comprou". "Não, não, mas eu não quero nem aquela coisa aparecendo". E a gente usava esses uniformes, que era uma sainha, uma camisa branca, né? E um dia ela falou assim: "Eu vou começar a fazer de conta que vou para a escola e vou me esconder numa chácara, que a gente era uma chácara que tinha ao lado da nossa escola". E eu falei: "Não faz isso, porque a escola vai descobrir, não sei o quê, mas se chover, isso e aquilo, como você não vai levar isso há muito tempo, né?". E ela começou, a gente ia para a escola juntas, 300 metros da nossa casa, e ela começou a faltar, porque ela não queria ir parecendo que ela já estava se tornando uma mocinha ali, né? E eu lembro que eu fiquei muito preocupada, porque eu cheguei e contei para minha mãe. Falei: "Mãe, eu não posso trair minha amiga, mas ela está acontecendo isso com ela", né? E aí minha mãe falou assim: "Ah, eu vou lá conversar com a comadre", que era a amiga, a vizinha, né? E conversou e falou para ela: "Olha, vai lá na escola, conversa, né? A menina está acontecendo isso, vocês não estão nem sabendo". Porque acho que não havia esse controle que nem tem hoje, né, na escola. E eu lembro que a mãe dela foi na escola, conversou com a diretora. Você veja, isso era 1972. Nossa. E a diretora falou: "Não, tudo bem, ela pode usar 2 camisas, ela pode usar o shortinho, ela não quer mais usar a sainha preguiada, deixa ela usar o shortinho, não sei o quê". Então, hoje eu lembro dessa história, e quando eu fui escrever ali meus agradecimentos na minha dissertação, eu contei essa história, né? Só que isso ficou lá no meu inconsciente anos, e eu quando eu começo a atuar... Ainda que foi uma história com um desfecho positivo, porque ela teve ali esse acolhimento da família, exato, da escola, né? E eu encontrei recentemente, o ano passado, na rede social. Olha que loucura. Ela mudou, a gente tomou outros rumos. Recentemente eu Que encontrei... legal. Minha irmã encontrou na rede social, falou: "Olha, fulana, que você queria tanto saber", né? E tá feliz com uma companheira dela, Que vivendo bom. aqui nesse estado de São Paulo. E aí, quando foi no início dos anos 2000, eu comecei a atuar, eu fui convidada por alguns amigos para ajudar em algumas organizações. Então, isso foi acontecendo naturalmente, né? Eu fui me formando, eu já tinha um compromisso com os direitos humanos, já tinha isso, né? E aí eu comecei a atuar com essa pauta, com esse grupo de amigos. Daí, na sequência, eu me aproximei da UAB, né? A gente não existia a comissão, nós que fomos pedir, eu e outros colegas, a gente era só um comitê de estudos, a gente exigiu, porque a pauta necessitava que a gente fizesse essa discussão, né? E que trouxesse outros colegas também para a pauta. E tudo foi caminhando. E eu me aproximei do Mães pela Diversidade, que me convidou para ajudá-las, né? Ali, como voluntária, para informações, para atender uma mãe que me trouxesse alguém para fazer um processo de retificação de nome, ou uma aqui para orientar: "Olha, meu filho está passando essa questão na escola". Então, eu e outros colegas que estamos lá fazendo esse voluntário, né? Trabalho voluntário. Aí eu me aproximei, aí eu fui me aproximando também aí nós criamos a comissão na UAB, passamos a ter uma atuação muito mais intensiva, né? De cobranças, de atuação junto ao parlamento, ao poder público, ao poder executivo e também ao poder judiciário, ter uma atuação mais efetiva aí na esfera do direito, né? Na questão de fazer valer direitos. Estou na comissão da diversidade desde 2010, né? Da UAB. Estive 8 anos vice-presidente, fiquei 3 anos fora e agora estou vice-presidente novamente da Comissão de Diversidade da OAB. Atuo também na Associação Brasileira de Intersexo, que a pauta intersexo é uma pauta também
muito invisibilizada, Sim. né, e que precisa a gente trazer muito essa discussão, e da Abrasite, que é uma associação brasileira de profissionais da área da saúde, né, que se dedicam ao estudo e levar informações para profissionais da área da saúde sobre saúde integral de travestis, transexuais e intersexos. Aí você fala, o que que a advogada está fazendo lá, né? A advogada está fazendo lá porque ela que ajudou a criar a organização, eu e outro colega. A gente faz, sim, notas, a gente atua em processos como amicus curiae, em processos que exigem uma atuação daquela organização para dizer não, né? O amicus curiae é aquele advogado e daquela organização que vai lá naquele processo que está sendo discutido no judiciário dizer, olha, nós estamos aqui para contribuir com o debate. Então, a gente tem essa atuação também, e as organizações, o Mães faz muito isso também. A BRAE, agora nós estamos, como a BRAE, atuando num processo na Justiça Federal do Paraná sobre o uso do CPF, que está aí em plena discussão. É verdade. Né? Do nome do social, nome né? social e também do intersexo lá no CPF, tá, né? Preciso que tenha, né? Também esse campozinho lá. Então, a gente tem eu tenho essa atuação nessa, né, com essa pauta. Vi também ser aprovada aqui em 2001 a Lei 10.948 de 2001, que era do Renato Simões e que foi sancionada pelo governador Geraldo Alckmin, que pune práticas discriminatórias no âmbito da administração pública, mas também naquelas práticas privadas, né, na atuação e de terceiros, de qualquer pessoa, né? É uma lei administrativa que eu faço uma denúncia. Eu gosto muito de falar da Lei 10.948, porque ela também é muito invisibilizada e todo lugar que eu ocupo eu falo dessa lei. Teve uma situação de LGBTfobia, entra lá no site da Secretaria da Justiça, faça a sua denúncia, acompanhe a denúncia, junte provas, junte testemunhas, né? Que isso é muito importante para acabar com a discriminação em razão da orientação sexual e da identidade de gênero das pessoas, né? Também é um trabalho que eu gosto muito, né? É um trabalho que me tira muito e que ocupa muito os meus finais de semana. Até o dia que eu ganhei o prêmio lá em Santa Maria, eu falei, eu preciso agradecer a comunidade LGBT, porque eu sou uma pessoa cis e heterossexual, e todo mundo fala assim, o que é isso? Né? Mas eu não preciso ser uma pessoa LGBT para combater essas práticas discriminatórias, né? E eu disse, né, olha, eu agradeço muito as pessoas, ao movimento por me permitir que eu caminhe ao lado, né? Mas eu tenho que agradecer a minha família, né? Que nesses anos todos acabam, tenho fins de semana privados, né, Toma o tempo pessoal, né? Mas é necessário, né? Isso é um prazer muito grande, sabe? E ver também o quanto discussões levianas, né? No sentido de não fazer um debate mais sério sobre essa pauta. E quem está falando aqui é essa mulher heterossexual, né? E eu não tenho nenhum, né, que eu saiba, né, nenhuma pessoa da minha família, né, LGBTIA+, né? E então me causa muita estranheza, né? Às vezes eu penso que nós estamos perdendo um pouco da nossa humanidade, né? Não sei em que momento nós perdemos isso, né? Mas, como diria Paulo Freire, esperançar é o meu verbo, né? E que eu todos os dias conjugo e procuro conjugar nos movimentos que eu participo, nas organizações que eu participo, né? Porque o dia que a gente perder a esperança, a gente perdeu tudo. Raquel, daria pra gente ficar aqui conversando mais muito tempo, mas o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito por compartilhar a sua história, tudo que você viveu aqui na LESP, que você vive fora da LESP também, e ensinar bastante aqui pra gente. Obrigada mesmo. Eu que agradeço bastante pelo espaço. Obrigada. Esse foi, então, o podcast Bastidores da Política. Hoje a gente teve essa aula aí histórica desses últimos 30 e tantos anos aqui de história da Alesp com a Raquel, que faz parte do gabinete do deputado Barros Munhoz, do PSDB. A gente volta no próximo episódio.